Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Esse é mais um vídeo para quem está na empresa familiar. Eu me chamo Felipe Meira, eu sou executivo e mentor de empresas familiares. E o vídeo de hoje eu vou te contar 3 passos para acabar com as brigas familiares na empresa. Vamos lá? Mas antes de falar sobre os 3 passos para acabar com as brigas familiares na empresa, você precisa entender duas coisas. Esses 3 passos, eles são vivos, eles vão permanecer vivos na sua empresa familiar. Eles têm a ver com o comportamento, eles têm a ver com uma prática de gestão, eles têm a ver com a cultura e com a forma como você e a sua família vão se relacionar com a sua empresa. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque esses 3 passos não são um checklist ou não são 3 tarefas que você vai fazer, check, terminou, pronto, está implementado e não vão mais existir brigas familiares. Não, pessoal, não é isso. Não é uma receita padrão, não é uma ferramenta, não é um checklist, não é nada disso. São 3 passos vivos que vocês vão precisar adotar e levar com vocês na jornada da empresa familiar. E aí sim, aí eu te garanto que esses passos vão te ajudar a acabar com as brigas familiares na empresa, porque eu já implementei eles, eu sigo implementando sempre quando eu estou numa empresa familiar. E outra coisa muito importante, são esses 3 passos que vão marcar a diferença entre a continuidade ou o fim da empresa familiar, porque esses 3 passos vão te ajudar a superar um dos principais desafios e me animo a falar que a principal causa pela qual as empresas familiares deixam de existir, que são os conflitos, são as brigas, são aqueles momentos onde não é possível superar, onde as emoções vão por em cima de tudo e qualquer trabalho que vocês fizeram na empresa e por uma questão emocional, por não trabalhar da forma correta, às vezes no momento ali que estão quente, que estão com os nervos à flor da pele, termina em discussões que já não é mais saudável a continuidade da sociedade, da relação da família e afeta diretamente o negócio e pode determinar o fim da empresa. E sabe por que eu sei disso? Porque quando a gente vê empresas na terceira, na quarta, na quinta geração, cada vez que eu vejo uma empresa como essa, cada vez que eu analiso a história dessas empresas, ou aquelas empresas como a empresa que eu estou hoje, que é uma empresa que tem mais de 50 anos de história, eu vejo que todas essas empresas, o que elas têm em comum são esses 3 passos. Por isso que eu decidi separar eles aqui e trazer para vocês e compartilhar, porque são 3 passos que eu vejo ele no dia a dia, eu vi que as empresas que implementaram, não é que se terminaram e que nunca existiu um conflito, é que elas criaram formas de encarar e superar esses conflitos familiares na empresa. Esse é a grande questão. Esse é o ponto principal desses 3 passos. E o melhor de tudo é que não depende do tamanho da empresa, não depende de faturamento, de tempo de existência, não tem nada a ver com isso. Ah, Felipe, mas nesse momento a nossa empresa familiar não vem passando por nenhum problema. A gente se dá super bem, eu, meu sócio, minha sócia, minha família, nós nos damos super bem, a gente não tem nenhum problema. Para que me preocupar com isso agora? Pessoal, criar regras, criar ferramentas, criar processos e espaços corretos na sua empresa para evitar o conflito familiar é igual trocar o telhado da casa. É melhor ser feito quando tá sol, porque se você decidir quando já tá chovendo, vai ser muito mais complicado. Agora, o que você não pode é querer adotar esses 3 passos, impulsionar esses 3 passos sozinho, implementar você sozinho na sua empresa e não participar a sua família. Aí há a grande possibilidade que não dê certo e que os conflitos sigam existindo. Por que eu estou falando isso? Porque de repente você está num momento na sua empresa familiar onde já existe um conflito, ou já está muito perto, ou já existiu e vocês não conseguiram superar e ficou aquilo ali guardado e a relação está um pouco prejudicada por isso. E aí você vai ver aqui comigo esses 3 passos, falar, eu vou fazer isso sozinho e vou superar o que aconteceu e vou construir uma nova etapa. Não, porque o que eu vou transmitir para você, você vai precisar trabalhar com a sua família para que possa dar certo, para que verdadeiramente vocês possam evitar os conflitos familiares na empresa. Esses 3 passos precisam ser dados em família. Tá? Porque precisa existir um alinhamento em família, precisa existir um acordo entre família e precisa existir um comportamento vivo na sua família, no dia a dia com a empresa familiar. Vamos lá? Vamos para os 3 passos?
Primeiro passo: estabeleçam um conjunto de regras de relacionamento da família com a empresa. Isso é muito importante. E o que vocês vão colocar nesse conjunto de regras? Esse é um documento, lembra que eu falei lá no início, esses 3 passos são 3 passos vivos. E esse conjunto de regras, ele é vivo também. Vocês vão começar com aquelas regras básicas. Não falar mal de outros membros da família na presença dos colaboradores, respeitar a opinião dos demais membros da família, utilizar linguagem simples nas discussões familiares, decidir os votos, critérios para quem pode ou não pode trabalhar na empresa. Comece por regras de relacionamento simples. Ah, Felipe, mas o que eu devo considerar mais no meu conjunto de regras de relacionamento? Eu uso um indicador muito legal que é toda situação que gera um desconforto, toda situação que eu não me sinto bem quando ela acontece na empresa familiar, com alguém da família, essa situação é aquela que eu devo criar uma regra de relacionamento. É a situação que precisa ser tratada. Então, o primeiro passo é criar um conjunto de regras de relacionamento da família com a empresa. O segundo passo é criar um espaço de discussão para os membros da família, né? Eu costumo chamar esse espaço de comitê familiar. É um espaço, é uma reunião, você pode definir que ela vai acontecer quinzenalmente, ela pode acontecer mensalmente ou a cada 2 meses, depende também do momento da sua família e do momento da sua empresa familiar. Mas se vocês para começar, vocês começarem com essas reuniões familiares, onde só vão estar os membros da família, para discutirem aspectos relacionados à empresa, aos colaboradores, aos objetivos, ao propósito, a tudo que for relacionado à empresa e que vocês acreditam que precisam ser primeiro discutido no âmbito familiar, vocês vão levar isso para a reunião de comitê familiar. Não é ainda um conselho de família, né, que tem outras atribuições. O nosso objetivo aqui é dar alguns passos para evitar os conflitos familiares na empresa, e esse segundo passo é um deles, é criar um espaço de discussão para os membros da família tratarem, discutirem os aspectos relacionados à empresa. Porque nesse comitê não tem uma questão de cargo, não é porque o pai é o diretor ou o filho. Não, né, esse comitê, todos os membros da família vão estar em condições de igualdade, eles vão estar em condições de membros da família. Então, nesse comitê, vocês vão discutir e vão tratar os aspectos relacionados à família e à empresa. Esse espaço, esse comitê de família, evita e muito os conflitos familiares na empresa. Gostaram? O terceiro passo é definir uma visão de futuro para a sua empresa familiar. Por que definir uma visão de futuro? Porque é ela que vai promover o alinhamento dos membros da família. Ela é que vai ser o objetivo comum. O que forma, o que compõe uma visão de futuro? O legal para vocês é terem completo, né? Ter missão, visão, propósito e objetivos estratégicos, ou seja, a visão como vocês imaginam, como vocês veem a empresa lá no futuro, a missão é aquilo que vocês vão fazer de melhor, né? O propósito é aquela transformação, o impacto positivo que vocês vão gerar na empresa, no entorno, na sociedade, aquilo que vocês vão fazer para terem uma sociedade, um entorno melhor, um mundo melhor, né? Esse propósito é aquilo que realmente vai unir a empresa, é o porquê vocês criaram essa empresa e quais são os grandes objetivos estratégicos do seu negócio. É crescer, é expandir, é incorporar. Pessoal, eu não vou entrar no detalhe do objetivo estratégico de cada empresa, porque aqui vão ter diferentes empresas, diferentes tamanhos, em diferentes momentos, inclusive com diferentes formatos de planejamento estratégico. Algumas talvez não tenham planejamento estratégico, mas se você não tem um planejamento estratégico, você precisa definir uma visão de futuro, porque é essa visão de futuro que, quando existirem discussões e conflitos familiares na empresa, vocês vão parar lá na reunião de comitê de família e vão avaliar, pessoal, qual é o nosso objetivo? Por que a gente criou essa empresa? O que a gente definiu que nós vamos ser lá no futuro? Cada vez que vocês resgatarem essa visão de futuro, vocês vão avaliar se aquilo que está sendo discutido, se esse conflito que vocês estão discutindo, se ele não vai em contra essa visão de futuro, ou se ele é algo que precisa ter esse desgaste de energia agora e de repente não vai agregar nenhum valor para a visão de futuro.
né? Então, a família, a empresa familiar que dá esses 3 passos, que cria um conjunto de regras de relacionamento da família com a empresa, que cria um espaço para discussão dos assuntos familiares relacionados ao negócio, ou dos assuntos da empresa que impactam a família, que cria o seu comitê de família para deliberar essas coisas, para discutir, para liberar essas tensões, e que além disso faz um acordo e unifica uma visão de futuro para onde vocês vão levar o negócio, qual é a missão, a visão de vocês, o propósito da empresa de vocês. Quando a família dá esses 3 passos, eu tenho certeza absoluta que ela diminui, ela elimina os conflitos familiares da empresa, porque sempre que começar a nascer um conflito, não vai dar tempo dele ganhar corpo e dele de repente dominar o negócio. Lembre-se que o conflito familiar, né, pode representar o fim do seu negócio. E implementar esses 3 passos pode fazer total diferença entre a continuidade ou o término da sua empresa familiar. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado esses 3 passos. Aproveita, se inscreve aqui no canal, que todas as semanas eu vou trazer um vídeo novo para quem está na empresa familiar. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!